Muito bem, eu quero trazer para você essa semana uma reflexão. Aliás, não vai ser só essa semana, provavelmente nós vamos ter aí durante um mês todo. Eu quero conversar com os meus telespectadores sobre a questão da santidade. Porque a Bíblia diz claramente que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ora, se sem santificação ninguém verá o Senhor, então nós precisamos nos santificar. E aí vem então o grande conflito. Qual é o conflito? É que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. Então como é que Deus dá uma ordem como essa que aparece em Levítico no capítulo 20, versículo 7? Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. 1 Pedro 1,16, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Como é que Deus dá uma ordem dessa para nós? Conhecendo a nossa natureza, conhecendo a nossa falha, nossa pequenez, conhecendo os nossos pecados e as nossas dificuldades, como é que de repente nas Escrituras Sagradas aparece uma ordem como essa? Sejam santos. Isso põe a gente numa situação delicada, né, pessoal? Porque a Bíblia fala assim, sem santificação ninguém verá a Deus. O Senhor vira para nós e fala, sejam santos porque eu sou santo. Aí você olha para dentro de você mesmo e fala assim, Deus endoidou. Deus só pode estar... Ficou louco. Como é que ele vai pedir para mim, um pecador, você sabe, eu estou falando aqui, sei que sou. E você que está me assistindo sabe que é. Um pecador falho. Como é que Deus vai pedir santidade para nós, hein? Esse negócio é um mistério e nós vamos desenrolar esse mistério essa semana. E você vai ver que santidade é algo totalmente possível. Você está assistindo agora aqui a um santo pregando. Eu sou santo. Não se assuste com isso que eu estou dizendo. Você vai entender se você acompanhar o programa. Você já deve ter escutado frases assim, do tipo, você não é nenhum santo, meu amigo. Você já escutou isso, né? Manuel se acha muito santo. João é um santo homem de Deus. Você já escutou essas frases alguma vez na sua vida, não é? E como essas frases são mal interpretadas. Vamos estudar um pouquinho de teologia? A palavra santo ou santidade ou santificação na Bíblia, ela tem origem hebraica, a palavra kadosh. E na palavra, no grego, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito, é agiasmos. Sabe o que isso quer dizer? Separado, consagrado, exclusivo. O termo aparece 142 vezes nas Escrituras. Significa separar de outros usos para uso particular de Deus, objetos, animais, pessoas, ocasiões e lugares. Vamos tomar como exemplo essa caneta. Essa caneta, ela escreve. Bom, pelo menos nesse momento, ela deve estar escrevendo. Deixa eu fazer um teste aqui. Está. Risquei e ela está escrevendo. Muito bem. Essa caneta que está aqui no estúdio, ela é consagrada, separada, dedicada a esse trabalho do estúdio aqui. Ela fica sempre aqui no estúdio com a gente, para as anotações do estúdio. Significa que ela foi separada, designada para essa tarefa. Muito bem. Só que essa caneta pode falhar a qualquer momento. Aliás, você já percebeu uma coisa? Quando você mais precisa de uma caneta é a hora que ela falha. Essa caneta escreveu aqui agora, eu fiz riscos aqui, continuo escrevendo, mas daqui a pouco essa caneta dá uma falha. Se eu bater a ponta dela aqui num lugar, se eu com mais força um pouquinho, ela não vai escrever e rapidinho nós vamos ter que trocá-la, substituí-la. Não é assim? Se você guardar o exemplo dessa caneta, você vai entender perfeitamente o que é santidade. Esta caneta pertence ao estúdio. O Heron colocou aqui e ela não sai aqui do estúdio. Ela pertence ao estúdio. O estúdio ficou com ela. Ela é do estúdio agora. Mas ela pode falhar a qualquer momento.
mas ela vai continuar sendo do estúdio. Do ponto de vista espiritual, a santidade é a mesma coisa. A santidade é assim: Deus nos separa para Ele. Ele é que nos separa para Ele, mesmo sendo falhos. Lembre-se da caneta. Mesmo que possamos falhar, a qualquer momento, somos separados por Deus para ficarmos na presença dEle e vivermos com Ele eternamente. Então, o texto bíblico que comprova isso que eu estou dizendo está em Romanos 8:33. Assim diz o texto na linguagem revista e atualizada. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Isto é a verdadeira santificação. É Deus quem nos elege. Ele disse assim: você não presta, mas eu gosto de você. Tem até uma música, né? Tem uma música que cantam por aí, ela é muito engraçada. Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Meu Deus do céu. Eu tô brincando aqui, o Heron tá morrendo de rir ali, mas essa música serve direitinho para explicar o que é santificação. A gente não vale nada. Gente, nenhum de nós presta. Eu falei com a igreja ontem à noite, nós somos todos verdadeiras biscas. Se deixar, a gente faz besteira o tempo todo, não é verdade? Me perdoe aí, você que se acha muito honesto, que fala assim, eu não, que nada, rapaz, dentro de você está o pecado aí, e se pudesse filmar seus pensamentos, hein? Já pensou? Se pudesse filmar tudo que passa na sua cabeça, você que se acha aí muito honesto, muito bonzinho, façasse um filme num telão, hein? Na Rede Globo, os pensamentos que você tem durante o dia, você que aí é o honestão da cidade, né? Gente, nós somos todos pecadores. E é Deus quem nos justifica. Ele tomou a decisão, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eles não valem nada, mas eu gosto deles. E eu vou santificá-los para mim, eu vou separá-los para mim. Então é muito importante que você entenda esse conceito hoje. Na primeira mensagem sobre santidade. Eu quero me deter nisso. Sabe? Nessa questão da caneta, você precisa guardar isso. Durante toda a semana, eu vou falar de vários princípios relacionados com santidade. Eu vou falar sobre as causas da santidade, vou falar sobre os efeitos da santidade, vou falar sobre os obstáculos que nós enfrentamos para ter santidade. E no final da semana você vai poder falar assim, puxa vida, eu não imaginava que ser santo era possível. Uma outra coisa que as pessoas confundem muito é porque, com muito respeito eu falo isso, às vezes, né, nós temos aí a Igreja Católica que tem os seus santos, homens e mulheres que fizeram milagres, que Deus usou realmente para fazer grandes milagres e maravilhas. E aí, às vezes, nós temos aquela impressão de que aquelas pessoas eram infalíveis. Por exemplo, né, nós pensamos, por exemplo, que Maria nunca cometeu um erro. Ora, não adianta pensar isso. Maria foi uma mulher como outra qualquer, santa, separada, intocada, até mesmo quando na concepção de Cristo, ela concebeu em virgindade, não há dúvida, mas eu duvido que na cabeça de Maria não passou alguns pensamentos que passam na sua cabeça. Maria era uma mulher como outra qualquer. Sim, separada, bem-aventurada entre as mulheres. O fruto do ventre dela foi Jesus. Maravilha, que mulher escolhida por Deus. Mas olha, ser humano como qualquer outra pessoa. José, por exemplo, que foi tornado santo, São José. Ora, José pensou em abandonar Maria. Na verdade, para defender a honra dele e defender a honra de Maria. É um ser humano, como outro qualquer. Não é? Houve momentos em que essas pessoas agiram como seres humanos normais, falharam, brigaram. Eu duvido que Maria não brigou um dia ou não discutiu com uma irmã dela, ou com um primo, ou com alguém assim. Duvido muito que ela não tenha tido pensamentos também, que às vezes nós nem aprovamos. Então a gente confunde essas coisas. Nós não podemos confundir, o grande segredo é esse, santidade com perfeição. Santidade é uma coisa, Deus nos santifica, Deus nos separa, somos falhos, tá? Mas estamos separados para Deus. Agora, perfeito não existe ninguém. Perfeito nenhum sobre a terra. O único perfeito veio, morreu, ressuscitou, está sentado agora à direita de Deus. Ele foi homem como nós, sofreu todas as tentações, porque Cristo foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nada, absolutamente nada. Nunca falhou
Esse sim foi perfeito. Nós não somos perfeitos. Então, entendeu? Acompanhe comigo durante toda a semana. Muitas coisas vão ser tratadas sobre santidade e no final da semana eu tenho certeza que você vai olhar e falar assim, você quer saber de uma coisa? Do jeito que o pastor está ensinando aí, eu posso perfeitamente servir a Deus e ser um santo de Deus. Você está olhando para um santo de Deus, alguém que Deus separou, mesmo sendo falho. Não se esqueça disso. Amém? Nós vamos voltar em instantes para orarmos e profetizarmos bem sobre a sua vida.